Estes são os tópicos da Parashá Shemot: o começo do exílio egípcio, as parteiras israelitas desafiam o faraó, o nascimento de Moshe, Moshe cresce, Deus lembra de seu pacto, a sarça ardente, Moshe recusa a missão de Deus, Moshe questiona a Deus, Moshe parte para sua missão no Egito, Moshe e Aharon anunciam a chegada da redenção, a situação piora e Moshe reclama a Deus. Shemot significa nomes, como nós vemos no início do versículo. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. O nome de uma pessoa é muito importante em seu significado e em seus efeitos. Sempre que alguém é chamado, o seu nome não soa como uma palavra comum, mas ela ecoa em seu coração e eleva o seu espírito. Existem ainda pessoas que pagam fortunas só para terem os seus nomes escritos em edifícios, pois anseiam que as suas identidades sejam perpetuadas em pedras. O nome de uma pessoa é tão profundo que, quando ela desmaia, podemos trazê-la novamente à consciência, somente ao sussurrar o seu nome em seus ouvidos. Mas, apesar de tudo isso, um nome não expressa as qualidades únicas e essenciais de uma pessoa. Na verdade, várias pessoas diferentes possuem exatamente o mesmo nome. E este é um grande paradoxo, porque o nome de uma pessoa é algo tão íntimo e profundo, mas ao mesmo tempo não podemos conhecer a pessoa intimamente e profundamente somente através do seu nome. O tema principal e fundamental da Parashá dessa semana é a redenção. Mas então por que a Parashá não se chama redenção ao invés de nomes? A verdade é que por trás do nome de Israel e de todos os seus filhos, que são relatados no início dessa Parashá, está o grande propósito de Deus para a redenção da humanidade. Os nomes relatados na Parashá Shemot dão origem a um povo numeroso que se tornaria escravo de Faraó no Egito. Mas Deus envia Moshe, o libertador. E toda essa narrativa aponta para algo maior, a escravidão da humanidade no pecado. E o seu clamor para que Deus envie um libertador, um salvador, Yeshua HaMashiach. E o seu nome? O que está por trás dele? O que existe em você que vai além da superficialidade do seu nome? Será que vem redenção através do Mashiach na sua vida? Que possamos, através de nossas vidas, contribuir para o avanço do reino de Deus, sendo peças fundamentais de redenção. O que foi excepcional sobre o nascimento de Moshe? De acordo com o Talmud, o versículo declara: ela viu que ele era bom. O que exatamente ela viu? Uma opinião traz que ela viu que Moshe nasceu circuncidado, indicando a sua grandeza. Outras opiniões dizem que quando ele nasceu, a casa inteira se encheu com luz, o que explica o porquê ela viu que ele era bom, uma vez que a Torá utiliza o termo era bom na criação da luz. De acordo com o Midrash, todos os talentos de liderança que Moshe possuía eram inerentes desde o seu nascimento. Porque o versículo 11 do capítulo 2 de Shemot repete: Moshe cresceu, quando no versículo anterior já tinha sido escrito
o menino cresceu. De acordo com Rabi Yehudá, o primeiro versículo nos ensina que Moshe cresceu em estatura. O segundo versículo nos ensina que ele cresceu em posição, visto que o faraó designou Moshe para tomar conta de sua casa. Moshe inicialmente recusou a sua missão, dizendo: "Quem sou eu para ir até o faraó e como posso tirar os filhos de Israel do Egito?" A resposta para essa pergunta é indicada no versículo: "O homem pobre montado em um burro." Zacarias 9:9. O homem pobre é uma metáfora para a humildade profunda do Mashiach. Igualmente, o fato dele também estar montado em um mero burro aponta sua humildade. Assim, nós temos aqui uma resposta para a pergunta de Moshe. Da mesma maneira que Mashiach foi escolhido por Deus devido à sua grande humildade, assim também foi com Moshe. O fato de Moshe humildemente recusar a missão provou ainda mais que ele era a pessoa certa para a tarefa. O Midrash conta que Deus testa os indivíduos íntegros para ver se eles são aptos para conduzir o seu povo, observando primeiro como eles cuidam de suas ovelhas. Por isso Moshe se tornou um pastor. Quando Moshe estava cuidando do rebanho de Yitro no deserto, uma das ovelhas escapou e Moshe a perseguiu. A ovelha terminou encontrando água e começou a beber. Quando Moshe achou a ovelha, ele disse: "Eu não percebi que você estava fugindo porque estava sedenta. Você deve estar cansada." Assim Moshe pôs a ovelha nos seus ombros e caminhou de volta ao rebanho. E Deus disse a si mesmo: "Você tem tal compaixão pela ovelha de um mero ser humano? Você irá pastorear as minhas ovelhas, o povo judeu." Existem 3 tipos de pecado que afastam a Shekhinah do mundo e impedem que a morada de Deus esteja neste mundo. E as pessoas clamam, as suas vozes clamam, mas não são ouvidas. Estes pecados são: 1. Aquele que se deita com uma mulher menstruada, pois não há impureza mais forte no mundo como a impureza da menstruação. A impureza da mulher menstruada é mais grave que todas as impurezas do mundo. 2. Aquele que se deita com a filha de um deus estrangeiro, ou aquele que se casa com uma pessoa que serve a outros deuses. E 3. Aquele que é falso para com a Santa Aliança, a Brit Milá, e o nascer do alto, que é selada na carne e no coração de um homem. É como se fosse falso para com o nome divino, pois aquele que é falso com o selo do rei é falso para com o rei, ele mesmo. Portanto, ele não tem qualquer parte com o Deus de Israel. Hoje, no comentário da Aliança Renovada, eu gostaria de compartilhar uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 13 ao 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Yeshua sobre os endemoniados, dizendo: "Em nome de Yeshua, a quem Shaul prega, eu lhes ordeno que saiam." Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: "Yeshua, eu conheço. Shaul, eu sei quem é. Mas vocês, quem são?" Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Como nós vimos anteriormente, a paraxá dessa semana
é chamada nomes, Shemot. Porém, o conteúdo predominante dela é a redenção. E o que nós aprendemos é que isso tem o seguinte sentido: através de Israel e dos seus filhos, cada nome ali relatado, Deus está constituindo uma nação pela qual a redenção viria ao mundo. Por isso, de forma exemplar, para gerações que viriam depois, Israel se tornou escravo no Egito até que Deus envia Moshe, um libertador, aludindo, claro, à escravidão da humanidade no pecado. A escravidão da humanidade nas mãos de Satanás, em que Yeshua, ou Mashiach, representado pela figura de Moisés, é o libertador para toda a humanidade de sua corrupção. E a relação entre os nomes e a redenção é o papel daquelas pessoas que Deus escolhe para construir a sua história que resultará em redenção. Falando em nomes, algo que nós devemos refletir é: qual o meu nome perante as pessoas? O que falam de mim no meu ambiente de trabalho? O que falam de mim as pessoas da minha família, os meus amigos, as pessoas, os irmãos do local que eu congrego, da minha sinagoga? O que falam de mim naqueles lugares também que eu já passei durante a minha jornada de vida? Tudo isso é muito importante, pois nós devemos sim viver de forma exemplar perante todas as pessoas. Mas um bom nome perante as pessoas não indica um bom nome perante Deus. Neste texto que nós vimos do Novo Testamento, nós notamos algo interessante. Os filhos de Seva tentaram libertar o endemoniado, fazendo uso do nome de Yeshua e do nome de Shaul. Ora, Yeshua não é um nome meramente místico que eu posso usar como um amuleto. Existe, claro, uma autoridade em Yeshua, dada a sua vida de obediência a Deus. Uma vida de santidade, pois ele é o Filho de Deus e o Messias. Mas para que possamos usar o seu nome, precisamos também nos condicionar ao mesmo estilo de vida que Yeshua viveu, assim como Shaul. Quantos Paulos existem? Mas será que simplesmente invocar o nome de um Paulo qualquer, isso pode de alguma forma impactar o mundo espiritual? É claro que não. O problema dos filhos de Seva é que eles eram ainda os filhos de Seva, e era nisso que eles se apoiavam. E era nisso que eles tinham segurança. Afinal, Seva era um chefe de sacerdotes. Eu imagino que esse homem tinha uma grande reputação, um bom nome perante a sociedade. E, consequentemente, os seus filhos também tinham um bom nome. Mas este bom nome perante os homens não significava absolutamente nada no mundo espiritual. E então, nós vemos que existe uma grande relação entre o nome e a redenção, como na Parashá Shemot. A Parashá Shemot relaciona os nomes dos filhos de Israel. Aquele que um dia foi Yaakov, que teve o seu nome mudado para Israel, representando a conversão, o novo nascimento. E isso remete à identidade de filhos de Deus. Nós podemos ter um bom nome perante os homens, podemos ser religiosos, podemos ser líderes de sacerdotes, podemos ser filhos de líderes religiosos. Isso não significa nada, nada mesmo, se não tivermos um novo nome. Se não recebermos um novo nome por parte de Deus, se não nascermos do alto, se não recebermos de Deus a identidade de filhos através de Yeshua HaMashiach, e só com este novo nome nós poderemos ser
agentes de redenção, levando o evangelho de Yeshua HaMashiach para o mundo.